Uma boa tarde, meus amigos. São 12 horas e 4 minutos. Começamos agora o seu programa Simara Ellery, da nossa Camaçari TV. E hoje já estamos no dia 20 de maio do ano de 2014 e continuamos naquele clima agradável, chove, não chove, que até certo ponto é bom, né? A gente se sente até melhor do que naquele clima muito quente. Se o clima não está quente lá fora, aqui em Camaçari está. Caetano é condenado a ressarcir 304 mil reais aos cofres públicos. Mais um, Caetano. Mais um. Eu sabia que era mais um Bahia, mais um Bahia, mais um Bahia. Mas aí, Caetano. Por isso que eu acho que, como prefeito, entendeu? Movimentou muito o município, não resta a menor dúvida. Ele transmite alegria, parece que é uma pessoa desembaraçada, né? É uma pessoa que fala, é uma pessoa que promete, mas não faz. Tem muita gente contrariada hoje em dia com Caetano porque acreditou. Esse é um problema. Então, veja, ele quis ser candidato de Wagner ao governo da Bahia. Olha, não ia mesmo. Não é porque o Wagner já sabia de tudo isso, dos problemas que o Caetano estava tendo, não. Até aquele de ter sido preso e fotografado e filmado algemado, não era só isso. Não, absolutamente. É porque talvez não honrasse compromissos. E honrar compromissos, o PT, ele vai até o fim. E cobra e você tem que pagar. Mas o Caetano sabe dar os seus saltinhos, então não deu certo com ele. Mas o ex-prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano, foi condenado por malversação de recursos públicos após a ação civil pública do Ministério Público Estadual. O juiz é o Dr. César Augusto Borges de Andrade, da primeira vara da Fazenda Pública daqui de Camaçari. E ele que determinou o ressarcimento aos cofres públicos deste valor que eu disse, R$ 304.210. E mais, pagamento de multa no mesmo valor em valores atualizados. Além de suspensão por 5 anos dos direitos políticos. O petista ainda deverá pagar as custas do processo. Não poderá contratar com o poder público. Não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais por 5 anos. Já em 2013, o Tribunal de Contas dos Municípios negou pedido de reconsideração de um relatório de auditoria sobre gestão dele, do Caetano. A Corte Baiana considerou o pagamento indevido por serviços não prestados e a não apresentação da prestação de pagamentos efetuados ao Instituto Brasil Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, organização, sociedade civil de interesse público, nos exercícios de 2005 e 2006. Gente, eles aqui considerou a Corte Baiana o pagamento indevido por serviços não prestados. Pagou o que não tinha sido feito. Tem um problema desse lá em São Francisco do Conde. Se não me engano, 13 milhões, ou foram 18 milhões, construção de 2 escolas, e que o dinheiro foi e a obra não saiu, não decolou, mas o dinheiro foi. Como? Até o dinheiro para chegar, tem a empresa, você vai dando por etapa. Etapa. Humberto, uma das coisas que meu marido foi, que talvez Camaçari não saiba, quando nós morávamos em Fortaleza,
ali mais ou menos, antes da gente ter vindo para cá, na década de 60, precisamente em 68, 67, 68, ele era perito avaliador da Caixa Econômica. E eu me lembro muito disso, que ele ia olhar a casa e para poder liberar a próximo dinheiro, próxima fatura, pronto, o senhor pode levar porque você já fez, já iniciou a casa, já levantou a parede, então lá vai, aí vai a cobertura, aí lá vai, era por etapas. E você acha que qual empresa vai pagar você por um serviço de uma terraplenagem que você não começou? Então, não pode. Então, aqui já era um problema que Caetano teve. E você sabe, na época, ele foi condenado ao ressarcimento de 737 mil reais aos cofres municipais. Pagou? Não sei. Isso aí, eu não sei. Agora, eu pergunto, e o momento atual vai dar em quê? Se você perguntar o que eu acho de Caetano, eu, pessoalmente, agradável de se conversar, respeitoso no trato, quando está conversando. Agora, acordo é difícil. É muito difícil, Caetano. Aí é uma outra coisa. Ele perdeu amigos que poderiam estar com ele até hoje. Mas, de repente, foi crescendo e foi soltando. Aquelas pessoas foram caindo, chegando novas, e aqueles que foram alicerce da vida dele foram descartados. Eu não gosto de gente assim. Pois bem, o advogado de Caetano disse que ele era candidato. Não bastando a palavra candidato, ele caiu para o superlativo absoluto sintético. Candidatíssimo. Poxa, então é candidatíssimo. Olha, candidato. O Caetano continua candidato, certo? Ele foi ali, teve um problema com ele. Caetano foi condenado por malversação de recursos públicos. Mas os direitos políticos por 5 anos. Mas ele ainda está livre, solto na buraqueira. Pois bem, o ex-prefeito, segundo o advogado dele, estaria tranquilo sobre a reavaliação dessa decisão. Lógico. Quem não se avexa, quem não tem vergonha de ser acusado, fica tranquilo. Olha, gente, quando a pessoa zela por seu nome, se abate quando é difamado. Embora nada tenha feito de errado, mas aquilo dói. E a pessoa, mesmo que não tenha culpa, sente como se fosse uma facada quando chamam de ladrão e de corrupto. É assim. E quantas pessoas ele chamou de ladrão e corrupto? Quantos? Quantos ele difamou? Quantos? Eu não estou dizendo que ele é ladrão e corrupto. Eu não estou gostando de ouvir que ele está tranquilo. Cadê a vergonha? Cadê a vergonha? Pois bem, mesmo com a decisão da primeira vara da Fazenda Pública de Camaçari, pedindo a suspensão dos seus direitos políticos por 5 anos, a candidatura de Caetano segue o seu caminho. Quer ser, o que ele quer ser? Deputado federal. Por que partido? O PT. O PT. PT está vexado. Está envergonhado. Está manchado. Não estão satisfeitos. Lá, no Palácio do Governo do Estado, eles não estão satisfeitos. Ele vai subir num palanque com o Rui Costa, que está fazendo isso, para emplacar. E não está conseguindo emplacar. É um homem que, cara séria, ali. Por isso que deve ser um rapaz que deve honrar compromisso. Vocês entenderam? Então, está numa situação difícil.
Mas eu quero dizer que o Caetano, acredito que ele ganhe para deputado federal, e em assim sendo, aí é que se sentirá verdadeiramente seguro, deputado federal. Agora, nesse exato momento, ele tem dinheiro para pagar o advogado, a campanha dele, etc. e tal. Em seguida, quando deputado, ou enquanto deputado, ele vai ter uma blindagem. E mais, somado ao corporativismo partidário. E ele vai sentir-se um semideus. Deus não cai, mas um semideus, né? Os anos vão dizendo que poderá acontecer. E de acordo com o advogado dele, que é o Jefferson Ramos, então tá certo. Ele é candidato, candidatíssimo. Então, vamos lá. E a decisão do juiz César Augusto Borges de Andrade, publicado no dia 14 de maio, é apenas, ele foi condenado em primeira instância. Então, cabe recurso com efeito suspensivo, segundo o advogado do ex-prefeito, que já entrou com apelação. E ainda de acordo com o jurídico de Caetano, a lei complementar número 135, aquela que a gente conhece como ficha limpa, não é aplicado no caso dele. Porque decisões dessa natureza, para fins eleitorais, precisam ser confirmadas pelo segundo grau de jurisdição, o que pode levar até 2 anos. Aí, daqui a 2 anos, ele já é eleito, então estaria lá dentro resolvendo. Olha, vocês sabem de uma coisa? Ele, quando diz assim, esse tempo, tal, etc., nós temos aqui um outro problema aqui. Por exemplo, vocês viram que tem um deputado, ex-deputado do PT, porque já foi afastado do partido. Deputado André Vargas, vice-presidente da Câmara Federal. Aquele que fez aquela pose assim, com, sabe, lutando pelos mensaleiros ali de cima. Não tinha nem aquela compostura que deve ter, a gente pensa, que espera que um parlamentar tenha. Pois bem, ele se afastou, diziam que ele tinha que renunciar para não perder o mandato, aquelas coisas, se afastou, pediu licença e voltou agora, a coisa de sexta-feira, parece que retornou, quinta ou sexta-feira passada, voltou e sem partido, ele é do Paraná. Por quê? Porque ele já estava sabendo que uma coisa estava por acontecer, que eles todos iriam ser beneficiados aquele pessoal envolvido com a Operação Lava Jato. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, botou todos eles fora da cadeia. E em ofício, o Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, ao ministro, né? O juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, um rapaz espetacular chamado Sérgio Moro, e que disse que por ele todo mundo estava na cadeia, saiu em tudo quanto foi revista de fim de semana, na Veja, na Isto É, etc e tal. E acho que por causa disso, rapidamente, o Zavascki, então, veio com essa decisão. E ele informa sobre o risco da fuga do doleiro Alberto Youssef. Como se a dizer, ministro Zavascki, se botar esse pessoal na rua, muitos vão fugir, muitos vão embora. E não é só isso, não. Tem gente aí no meio que tem envolvimento com drogas, com cocaína. E aí, como é que fica? Mas, agora, voltou-se todos, estão todos protegidos. Então, é isso que a gente olha para um lado no Brasil, olha para o outro. Como é que pode? Eu sei que o principal alvo do Lava Jato, da Polícia Federal, dizem que era, até nesse momento,
nem estava sendo mais o André Vargas. Era o Alberto Youssef. Aquele amiguinho do Luiz Argolo. Luiz Argolo está morto de feliz, coitado. Mas não limpa mais. Não é nem por causa de eu te amo, não. Não é por isso, te amo muito, não é por causa disso, não. É porque disse que quase não conhecia o Alberto Youssef, quase não conhecia, e depois foi vendo que o negócio estava bem atreladinho, tudo direitinho, entrando nos seus conformes. E a gente aqui, lutando tanto, gente, lutando. O pessoal falando de educação, em saúde, em segurança, que aliás o governador Wagner disse, a revista Isto É, ele disse que ele falhou muito, foi na segurança. Falhou na segurança sim, Wagner, falhou. Agora, distintíssimo, Wagner é distintíssimo, falhou na segurança, entendeu? Agora, falhou na saúde, falhou na educação, falhou na escolha do seu secretariado, foi horrível, tem sido horrível. Pois bem, agora, meus amigos, veja como são as coisas. A gente vê esse pessoal aqui todo se auto-ajeitando. E o povo indo para a rua, os black blocs, mandando em tudo. É proibido máscara. Não, agora pode máscara. É proibido, bota, tira e bota, e vão fazendo o que querem. Puxa, o Chico Buarque é de esquerda. Mas ele fez uma música que acho que estava prevendo o futuro. O que será, que será? Que nunca tem governo, nem nunca terá. Mas eu não quero que meus filhos vejam assim e que meus netos vivam assim. Eu quero um Brasil que tenha governo, gente. Porque o seu filho está precisando de emprego. O seu filho está precisando trabalhar. Trabalhar, pegar no batente. Está precisando se formar. Não é que o colégio fique passando de ano, não. Porque na hora que tiver a primeira entrevista, você não vai servir porque você não tem conteúdo. O estudante pode mais do que o professor. E eu estou falando bastante porque eu estou ainda contrariado. Porque nada acontece. Olha, nós estamos recebendo uma lição do que o melhor, sabe, é o roubar, é o matar, é o mentir. E isso não é verdade. Aquele que tem bons princípios vai sair perdendo? Então, o que adianta os valores que recebemos no nosso lar? Olha, só Deus salva. Dobrar os joelhos. Nação brasileira, vamos de joelhos. Pedir ao Senhor que Ele nos ajude, que Nossa Senhora aí cubra de seu manto sobre nós. Bom, nós estamos assim. Eu só sei que na interpretação do Teori Zavascki, que aceitou a acusação da defesa do ex-diretor da Petrobras, do Paulo Roberto Costa, um dos alvos do processo, e o juiz federal disse que o juiz federal tinha extrapolado a sua função ao investigar o deputado André Vargas, ao também investigar o deputado Luiz Argolo, coitadinhos, né? Pobrezinhos não podem, mas são deputados, não pode ser por ali. Bom, pois é, o submundo da corrupção está aí, ferido de morte com a Operação Lava Jato da Polícia Federal. O submundo agora está em festa, desde essa decisão de soltar esses 12 presos. Inclusive pelo crime de obstrução da justiça. Familiares e amigos dos miliantes, do Roberto Costa, do Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras, que a Polícia Federal pegou filha, genro, pegou o pessoal no escritório dele, tirando computador, tirando tudo, papéis, e foram pegos com a mão na massa. E ele, então, disse que entraria naquele processo de delação premiada para poder, sabe, diminuir o tempo dele de prisão e também não ter problema com a família, com os familiares dele. E agora está todo sorrindo, ó. Saiu ontem, todo feliz da vida, como venci
Não vai ter mais delação premiada, então? Ou será que ele já disse o que tinha que ter dito? Eu não sei. Mas vocês se lembram que esse Paulo Roberto tem 10 navios. 10 navios, é um armador. É mesmo que Onassis, um armador, Onassis, argentino, que era um armador grego, né? Era de nascimento argentino, ou era grego e veio para dupla cidadania, por ali. Eu sei que é assim. 10. Como é que um cara diretor da Petrobras acaba com 10 navios? Hein? É armador de golpe. Tá aí, armador de golpe. Eu tô aqui de frente, quem me chegou com uma amiga minha aqui, e que me deu esta sugestão. Armador de golpe. Olha, gente, a prisão de Paulo Roberto Costa era considerada mais incômoda. Não por acaso, até como autor do recurso, foi o primeiro a ser solto. O advogado dele, Fernando Fernandes, jacta-se em seu site de obter decisões que inauguram linhas jurisprudenciais. Então, ele agora está com tudo. E vários outros, então, vão ser soltos daqui para frente. Bom, são as notícias, essas noticiazinhas que me entristecem. Eu até, quando a gente fala em coisas da justiça, eu gostaria de fazer um convite aqui no ar. A doutora Honorina, que uns conhecem como doutora Dita, né? Para falar assuntos jurídicos mais diversos. Se a gente cair para o lado da família, eu acho que ela tem o que responder em muitos, falar do pessoal, problema de trabalhista, ela tem muito que falar sobre nós. Falarmos sobre política, ela também deve ter muita coisa para nos dizer, inclusive coisas aqui de Camaçari. E eu gostaria que amanhã a Dita viesse aqui para ser entrevistada e falar para a gente. Pessoa da terra, que conhece tudo daqui, do nosso município. Conheci Dita tão jovenzinha, e hoje também continua jovem também, soube conduzir a sua vida. Meus amigos, a nossa equipe foi até o Cuidar, onde realizou um evento para as mulheres. Vamos lá ouvir? Estamos no Cuidar, Centro de Unidade de Apoio e Referência à Saúde. Vamos conversar agora com enfermeira e coordenadora do Centro de Oncologia, Ivanildes Batista. Ivanildes, conta pra gente, essa é a primeira vez que acontece o projeto Maio Mulher aqui em Camaçari. Como surgiu a necessidade de realizar esse projeto? Essa é a primeira vez, né, que estamos fazendo o movimento Maio Mulher, porque nós já fazemos 2 movimentos, né, anual. E como surgiu isso? Surgiu através dos próprios usuários mesmo, né? A pedido dos próprios usuários, porque como já existe 2 movimentos para próstata e para mama, né? E nós tratamos desses 3 tipos de câncer aqui dentro do Centro de Oncologia. Então, existia sempre esse interesse dos usuários, né? E sempre tem uma outra campanha também do câncer de colo de útero, certo? Então, nós, como coordenação, como diretoria, certo? Como Secretaria de Saúde, nós ouvimos nossos usuários e vamos tentar fazer, né, essa campanha para chamar a atenção, né, da população, sensibilizar, né? E chamar a atenção para a importância, né, do câncer de colo de útero. Como foi falado aqui, o ginecologista, ele falou que existe, não só em Camaçari, como no mundo todo, as doenças, né, causadas pelo colo de útero. Então, a prevenção, como surgiu agora a vacinação entre os adolescentes de 11 a 13 anos, eu achei muito importante. É isso mesmo, porque eu sou paciente, nada mais importante que meu paciente viver cuidando do ambiente que cuida dele, das necessidades, ajudando junto aos poderes públicos, reivindicar melhoria nos espaços, porque a gente sabe que tudo a gente tem que alvagar, a gente tem que fiscalizar, porque o que é importante para a gente é cuidar de quem cuida da gente. Vamos conversar um pouco com o doutor Renato Saúde, que é ginecologista e vai contar um pouco para a gente da prevenção e desse tratamento do câncer de colo de útero, que está tendo essa campanha do Maio Mulher. A gente fez essa campanha, né, que vai durar durante 2 dias, no caso hoje e amanhã, aonde a gente tenta, na verdade, né, pela campanha, não seria nem assim fazer simplesmente o preventivo, né? O que a gente mais quer é buscar alertar essas pacientes,
né, que vêm para cá, da importância de que é fazer o exame do preventivo e que elas possam servir como multiplicadoras para avisar a outras mulheres, né, para que venham, não só aqui, como nas outras unidades de saúde, para fazer o preventivo. Hoje em dia a gente sabe que dentre os cânceres relacionados à mulher, né, o câncer do colo do útero, ele está como a segunda causa de câncer, né? Então segunda causa relacionada à mortalidade por câncer, né? Então, na mulher a gente teria a primeira, que seria o câncer de mama, né? E dessa parte a segunda maior causa seria justamente o câncer do colo do útero, né? Que a gente tem a maior faixa de incidência a partir dos 25, 35 anos de idade até por volta dos 50 anos, né? Aqui na campanha a gente está colocando aquelas mulheres a partir dos 25 até os 49 anos de idade. A grande bandeira da campanha é justamente, vamos fazer a prevenção, vamos procurar o ginecologista, né? A mulher, ela deve, a partir dos 25 anos, que já tem atividade sexual, anualmente ela deve fazer o preventivo, né? E quando ela vem para o preventivo, ela também vai abordar outros problemas e tudo que pode ser resolvido com o ginecologista. Eu estive aqui semana passada, foi muito bom o encontro que tivemos aqui. E nós estaremos sempre presentes quando a comunidade nos convidar. Vamos filmar, vamos entrevistar, porque é muito importante para todos nós. E nós, mulheres, nós temos que ter cuidado com o problema do câncer do colo do útero, de mama, né? E a família precisa muito da gente. E a gente toma sempre sustos quando percebemos, quando descobrimos. E vários câncer, eles podem ser curáveis. Agora, nós temos que descobrir cedo. Então, para que isso aconteça, nós temos a prevenção, né? Tudo tem a profilaxia da doença, tudo tem que a gente ter que cuidar para não sermos surpreendidos. Meus amigos, o ex-presidente da Petrobras está depondo na CPI do Senado. Ele vai ser ouvido, já foi ouvido, inclusive hoje. Ele que esteve na frente da Petrobras de 2005 a 2011, no período Lula e mais um ano com a Dilma. E ele deverá responder questões dos senadores sobre o prejuízo causado à petrolífera com a aquisição da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, a partir do ano de 2006. Gabrielli, ele chegou a ser chamado para prestar esclarecimento na Câmara dos Deputados na semana passada, mas ele cancelou sua ida, alegando que seria convocado pela CPI da Petrobras. Então você vê, hoje em dia as pessoas não têm nem medo. E chega lá, quando diz que quer ficar calado, você faz pergunta, também não responde. Mas agora, no início de abril, o baiano Gabrielli, ele afirmou a deputados do PT que a compra de Pasadena foi, na época da compra, um bom negócio, em 2006. E também admitiu, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que a sua parceria de responsabilidade no negócio controverso, mas dividiu o ônus com a presidente Dilma Rousseff, o que a contrariou muito. E segundo Gabrielli, o relatório entregue no Conselho de Administração da estatal foi omisso ao esconder duas cláusulas que constavam do contrato, mas Dilma, que era ministra da Casa Civil e presidiu o Conselho, não pôde fugir da responsabilidade dela. Então, complicou a vida da Dilma. A Petrobras, nós sabemos que é a melhor colocada entre as empresas brasileiras no ranking de maiores companhias do mundo, elaborada pela revista norte-americana Forbes. E a petrolífera ocupa a 20ª posição. Bom, eu quero dizer para você que ele hoje, já se diziam que queriam perguntar por que a refinaria de Pasadena, no Texas, em 2006, custou tão caro. Isso é que esperam que ele fale. Que Dilma teria responsabilidade na compra, realmente, se tem ou não. A Graça Fortes, que foi a presidente
da Petrobras, que foi a uma sessão e foi entrevistada ali, foi a convidada, porque ali foi um convite, né? Temos que saber fazer a diferença das coisas. Ela foi muito dura com o Sérgio Gabrielli. O Sérgio Gabrielli ficou aborrecidíssimo. Aí a Graça Fortes foi chamada. Então, Graça Foster, tá aí ela, foi chamada. Quando voltou, botou panos quentes em tudo que tinha dito. Entendeu? Eu fiquei aí decepcionada com ela. Sinceramente, fiquei. Tem que se falar também, ele tem que explicar as suspeitas de pagamento de propina a funcionários da Petrobras para facilitar a conclusão de contratos. Ele era o presidente. Houve fornecimento ou não da Petrobras a fornecedores que doaram para partidos da base aliada? Que houve. Inclusive, a Folha de São Paulo falou muito isso. Mostrou que partidos da base aliada concentram a maior parte das doações nas eleições de 2010 em empresas listadas em um documento apreendido pela Polícia Federal. Aquele negócio que eles dizem assim, dei 100 mil para tal partido, dei... Mentira! Eles dizem aquilo, mas vem o Caixa 2, é o mundo o que se dá. São milhões e milhões, porque eles conseguem milhões e milhões. Pois bem, o ex-presidente da Petrobras, que é o atual secretário de Planejamento do governo Wagner, é bom que se diga que com todo o escândalo ele não foi afastado, porque ele abriria a boca e levaria um mundo de gente. Olha que o Lula fez isso, olha, para ele ser o escolhido candidato a governador aqui no lugar do Rui Costa. Mas é porque o Wagner sabia, o Wagner também podia ter sido arrolado nisso tudo, que ele fazia parte do conselho. Então, gente, veja bem, ele disse agora na comissão parlamentar de inquérito, instaurada na manhã de hoje no Senado, ele disse, eu consegui, antes de vir para cá, eu consegui ainda ler essa notícia, ele disse que a refinaria de Pasadena, lá no Texas, é uma refinaria altamente lucrativa. Ele não podia dizer o contrário. Ele disse o óbvio ululante. Muito bem. O ex-presidente da Petrobras e atual secretário do Planejamento, José Sérgio Gabrielli, ele disse que a refinaria, então, valeu a pena ter sido adquirida. O ex-presidente da Petrobras disse que a semana passada a refinaria chegou, inclusive, a ser premiada pela Associação dos Petroquímicos daquele país. É um negócio que era bom, ficou ruim, voltou a ser bom, como todos os negócios. Se a refinaria ainda é da gente, quem trabalha lá na refinaria vai dizer que está ruim, perde o emprego. Entendeu? Então, para mim, ganhar prêmio não adianta. O Lula não está aí nas universidades de Portugal e em diversos outros países da África recebendo o título de honoris causa, não é isso? Que ele fica recebendo por aí? Doutor. Entende? Em quê, gente? São títulos comprados. Ele ajudou aquela região. É uma outra homenagem. Agora, hoje em dia, quando você vê que alguém recebeu esse título, a gente vai achar que não é aquilo que a gente pensava. O Lula, ele tem méritos, lógico, senão não tinha chegado onde chegou. Não tinha chegado onde chegou. Ele é professor de outro tipo de matéria, sabe? De outro tipo de matéria, sabe? Ele sabe, ele tem aquelas ideias mirabolantes, ele aprendeu, ele se educou na vida, no dia a dia. Então, ele sabe mentir, que até ele pensa que está dizendo a verdade. Bom, o senador José Pimentel, que eu conheço, é do PT lá do Ceará, e que é relator da CPI, estava lá na hora que eu cheguei a tirar aqui a notícia, porque estava em andamento, ele trouxe um questionário de perguntas
e entregou ao presidente da Petrobras todas as perguntas referentes à compra da refinaria de Pasadena e que devem ser respondidas. Não sei o que ele vai dizer ainda, mas ele está lá e está seguro, porque a maioria é aliada a ele. É o Brasil, é o nosso país. O que podemos fazer? Então, a CPI que eu vou prestar atenção é a do Senado ou é a mista? Eu vou assistir a CPI mista, a CPMI, que é Câmara e Senado juntos. Porque aquela do Senado pertence ao governo. É chapa branca. Então, para mim, perde a credibilidade. Agora, o Sérgio Gabrielli tem todo o direito de se defender. E é inocente até prova em contrário. Entende? Os indícios estão aí. Por que que o PT não diz como o Lula, que eu botei outro dia aqui o pronunciamento do Lula, antes de ser presidente, falando da necessidade, da importância de uma CPI? E quem não deve não teme? Então, por que quando foi por ele, ele não permitiu? Então, estamos aí. Então, estamos prestando atenção a tudo isso e vamos em frente. E vamos verificar e vamos ver em que vai dar. O PT ganha as eleições? Bom, eu tenho a impressão que a gente não vota mais no papelzinho, né? É melhor quando era no papelzinho, era mais seguro. Ou é quando a gente senta ali diante de uma máquina e coloca ali e aquilo vai... E quando, depois de 5 horas, dando o tempo que vem depois para problema de fuso horário, 8 horas da noite a gente já sabe quem é o presidente da República. Será que a gente pode confiar nisso? Se eles entram nos bancos, quando querem, no governo, né? Os hackers, né? Hackers. Então, vamos ver. Calçadas em Camaçari vem sendo alvo de discussões se podem ou não estacionar carros. Vamos ver. Hein? Teve um problema aqui no nosso computador. Não há de ser nada. Iniciou. Temos que verificar aqui o que foi que houve. Mas já já a gente consegue se ajeitar. Bem, meus amigos, são coisas que acontecem durante qualquer trabalho nosso. Pode acontecer uma coisa dessa. São problemas técnicos que ocorrem. Mas a gente, em vista disso, a gente tem que sair para outra coisa para podermos falar, ainda continuar aqui falando com vocês. Mas temos um telefonema e vamos ver o telefonema. Alô? Oi. Pois não, quem está falando? Pode falar no ar? Pode. Dona Simara, bom dia. Bom dia, quem fala? Nicanor, tudo bem? Ô, seu Nicanor, tudo bem? Como é que está a senhora, Dona Simara? Graças a Deus, em paz. O senhor nunca mais ligou, né? Dona Simara, estou aqui fazendo nosso projeto para dar tudo certo, viu? Se Deus quiser, Nicanor. E em breve, nós estamos fazendo aí na praça pública um ato com o nosso sindicato aí. Sim, pois não. Dona Simara, a minha ligação foi para falar um pouco de Prisco, né? Parece que o terceiro, né? O companheiro Prisco, um grande líder, né? Que lutou tanto pela categoria dos policiais, que foi massacrado, tanto mensaleiro, Dona Simara, que realmente mais solto, ninguém fez nada. E o rapaz que realmente, tudo bem que ele errou, mas eu acho que está na hora do movimento sindical, as centrais sindicais se manifestarem, ir lá para Brasília pedir a saída de Prisco. Está faltando, cadê as centrais sindicais, os movimentos sociais, fazer um manifesto. Toda vez que o companheiro vira do sindicato, fala em assembleia, ele fala em Prisco. Só vira que realmente tem o conhecimento que o Prisco tem que ser solto. Cadê os movimentos sociais, Dona Simara? Queria que a senhora falasse um pouco disso, chamar a atenção dos poderes públicos, que rever a situação. Porque Prisco, além de ele ser um líder, ele é um pai de família, é um ser humano, escalável, internado, doente. Um abraço, Dona Simara. Um abraço, Nicanor. Sucesso para você, Nicanor, viu? E muito obrigado pela sua telefonema, pelo seu telefonema. Governo Wagner,
reajustou em 50% jetons pagos a conselheiros e estatais. Ele ajustou, o ACM Neto também ajustou. Aliás, eu li hoje em algum lugar, não me lembro, que o ACM Neto está novamente solteiro. Oxa, eu acho que depois que separou, eu acho que essa já é a terceira, talvez. Aí, e trabalha, viu? Trabalhador, muito trabalhador, tem sido um bom prefeito, né? Dinâmico. Pois é, tudo dele tem que ser rápido, andar depressa. E as meninas também passam na vida deles bem depressa. Enquanto o prefeito de Salvador, ACM Neto, dobrou os jetões pagos a conselheiros de empresas municipais, o governo da Bahia reajustou em 50% os recursos destinados a conselheiros de pelo menos 6 das 12 estatais baianas. Isto, quem está informando é a Folha de São Paulo, com base no portal da Transparência Estadual. Os aumentos da administração estadual foram concedidos entre janeiro de 2013 e março deste ano, ao mesmo tempo que o governador Wagner precisou adotar cortes de gasto na máquina estatal. Ai, vamos cortar, mas por baixo do pano outras coisas aconteciam. Para tirar aqui, para botar ali. Então, bônus por participação em reuniões dos conselhos de administração das empresas estaduais passou de 3.000 para 4.500. Assim, reais, né? Assim como no caso da administração municipal, secretários foram beneficiados pela medida, pois muitos deles integram tais conselhos. Os jetões não entram no cálculo do salário, cujo teto atual é de R$ 29.400. A reportagem identificou 17 secretários de Estado com assento nos conselhos de administração de 6 estatais. Entre eles estão James Correia, da Indústria, secretário de Indústria do Governo do Estado, Carlos Costa, do Portos, Ney Campelo, da Secopa. Então, esses 3. E ao justificar o reajuste dos jetons, o governador disse que o valor estava há muito tempo congelado. E desde que ele tinha chegado no governo, em 2007, ele nunca deu nenhum reajuste. Então, é mais do que razoável que ele atualizasse esses valores. Bom, tem que justificar tudo isso. Nós temos um telefonema. Alô? Alô? Quem fala? Hélio, aqui do Verde Horizonte. Dos Verdes? Do Verde Horizonte. Ah, sim, do Verde Horizonte. Boa tarde, Hélio. Boa tarde. Pois não. Ô, dona Simária, rapaz, só, eu queria saber, rapaz, aqui a gente deve correr esse problema aí do Detran, que toda vez que a gente vai transferir um carro pro nome da gente, ele manda a gente bater a foto do chassi do veículo lá no Derba, paga R$ 96 lá e traz pra cá, que eles não estão querendo tirar o decálculo mais dos carros. Isso só está acontecendo aqui dentro de Camaçari. A gente, isso aí é uma quadrilha que está bem armada aí dentro, metendo a mão no bolso do consumidor. Isso não existe. Eu cheguei em Salvador, para transferir um carro 96 lá, o cara chegou lá no Detran de Salvador, o cara tirou o decálculo, não teve nada de bater, de ter um negócio de uma Vistocar que tem aqui no Derba, abrir esse daqui, diz que é de um político aí, não sei de quem é. Toda vez que a gente chega lá com um veículo com 4 anos de uso, tem que levar para lá para bater só a foto do chassi de trás para cá, para o Detran, paga R$ 96 lá. Isso não existe. Antigamente botava um papelzinho, né? Fazia. Olha, diz que é uma norma, viu, seu Hélio, do Denatran. Não é nem culpa do pessoal daqui, que trabalha aqui em Camaçari, não. Eu vou amanhã, a doutora Honorina já até confirmou que viria aqui amanhã, e eu vou passar para ela falar alguma coisa sobre isso também. Agora, se a gente entregar a emplacadora vai tirar o decálculo, não tem problema de onde bater. O decálculo, como fazia antigamente, era só assim. E isso não existia, e antigamente não tinha nada de estocar. Isso é uma quadrilha, rapaz, para meter a mão no dinheiro do bolso do povo, rapaz. Mas não é sempre assim? Tudo é mais complicado hoje? Depois tudo que se faz para poder ganhar mais um pouquinho. Olha,
As autoescolas, os não sei o que, tudo se complica. E complica. É uma toma de dinheiro terrível. Isso aí, sabe o que veio isso aí? Isso aí vem existir depois desse câncer que chama PT, que está matando o povo. Esse câncer miserável chamado PT, só isso aí que está matando a população. Pois é. Esse é o pior câncer que a gente tem em nosso país. Essa bandidagem aí desses políticos do PT. Haja dinheiro, né? Haja dinheiro para essa quadrilha de vagabundo. Pois é. PT. O pessoal diz também que é pouco trabalho. Pois é. Olha, meus amigos, um abraço para o seu Hélio, indignação aí, também já tinham me falado isso, acredito que 1 ou 2 semanas, já tinham também falado sobre isso. Ai, meu Deus do céu. Calçada em Camaçari, nós já falamos dessa? Já conseguimos? Ainda não? Então vamos prosseguindo aí. PMDB. PMDB em polvorosa. A decisão sobre a permanência do vice-presidente Michel Temer na chapa da presidente Dilma Rousseff à reeleição será tomada na Convenção Nacional da Legenda, agora no dia 19 de junho. O PT está, o PMDB está, divididinho. Divididinho. Olha, se der mais uma pesquisa com a Dilma descendo mais, aí é que o PMDB não vai querer mesmo. O PT foi muito importante para o lado do PMDB. Olha, a Dilma, quando fez aliança com o PMDB, ela fez com a pessoa certa. Se fosse como vice-presidente Gedel Vieira Lima, ela já tinha pedido para morrer. Agora, o Temer é educado, é um gentleman, mas é um homem muito esperto também. Mas o que combinou com Dilma, ele cumpriu. A recíproca não foi verdadeira. Porque, olha, o PT é por aqui com o PMDB. Aliás, o PT só quis para si. Para si. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, 10º, aí vinham vindo, né, os ministériozinhos. E quando o ministro vinha, ele era tão subordinado a Dilma que era uma vergonha. Entendeu? Não eram uns ministros que tinham direito de falar, de se movimentar, nada disso. Eles recebem muitas benesses. Pessoal, cá para nós. E o partido fica numa aflição terrível. Pois bem, Gedel Vieira Lima faz parte do mesmo grupo de Michel Temer. Era o grupo, quando eu era deputada, era o grupo que eu vinha. Eu fui vice-líder de Michel Temer, fui vice-líder de Gedel Vieira Lima, 2 anos de um, 2 anos de outro. Entendeu? Então eu sei, quando eu vejo ali aquelas pessoas todinhas, são sempre elas. Olha, o Gedel só não teve um problema sério com ele quando o Gedel resolveu seguir com o grupo do Paulo Souto para governador, o Góes para vice-governador e o Gedel para senador. Quando ele resolveu bater o martelo, em outros tempos, teria sido afastado do partido. Porque o Gedel fez isso. Quando o Gedel, na eleição aí, um presidente do PMDB num município por aí, nosso, eu não lembro se foi ali perto de Bom Jesus da Lapa, por aquela região, eu não me lembro bem, assim não posso dizer, mas eu era do Conselho de Ética, e ele então, porque contrariou o Gedel, tinha que sair. Então veja, gente, que o Gedel tem um objetivo e vai em conta. Se ele fechou com o Paulo Souto, ele vai até o fim com o Paulo Souto, não tem a menor dúvida. Na campanha, e olha, e ganhou-se um bom político, porque é um gogó de ouro. Fala bem, fala forte, entendeu? É decidido, pois bem. Mas o PMDB está por conta com a Dilma. E o PMDB vai decidir
na convenção do dia 19 de junho, se vão seguir ou não com sendo vice-presidente, pegando a vice-presidência ao lado de Dilma. E mais, se o PT, o PMDB, se tornar um partido independente, for para nada, não vai dar o tempo de televisão e rádio para a Dilma, para a campanha de Dilma. Aí o PT não vai querer, porque eles estão com o olho na boutique do partido. Sabe? É isso que ele quer, o tempo que é importante. A Dilma com o MDB, somando isso, ela já tem 12 minutos. 12 minutos. A não ser que o PR já caia. Porque dizem que o César Borges está assim, em um desespero, na corda bamba. Cai ou não cai? E se continuar, se o partido não acompanhar a Dilma, e ele resolver ficar com a Dilma, ele vai ter que sair do partido. Pois bem, se o PMDB não acompanhar a Dilma Rousseff vai perder bons minutos. Bons minutos. Mas o Aécio Neves tem 4 minutos. 4 minutos. E a Dilma tem 12. Tem um tempão para contar suas histórias todas. Continua a mãe do PAC, continua papapá, aquelas coisas todas que a gente já sabe tudo. Pois bem, é lá, como diz o Michel, nesse encontro, nessa convenção, que será decidida a Aliança Nacional, que eu penso que será reproduzida. Vou fazer esforço extraordinário para que todos os estados apoiem a Aliança Nacional, compreendendo as divergências regionais. Se o Temer não for candidato a vice-presidente da República, ele não vai conseguir se eleger deputado federal em São Paulo. Estou lhe dizendo, hein? Não vai conseguir. Chegou tarde. Os espaços já estão todos ocupados. Né? Então, aqui na Bahia, o PMDBista Gedel compõe a chapa das oposições como candidato ao Senado. Então, é um que já está naquele lado que se despregou, então, dessa reta que está seguindo com Dilma. Olha, a máquina voltou a funcionar, mas eu não dá tempo mais, porque só temos 2 minutos de programa. Então, eu quero dizer para vocês, meus amigos, é que a tática do Temer é de blá, 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 é de conversar com o partido. O que ele vai prometer, eu não sei se o partido, nessas alturas, vai querer. Então, nós falamos bastante dessa parte, bem, da política, desse problema que nós estamos vendo ainda da Petrobras, que eu continuo dizendo para vocês que eu vou defender até o fim. Eu cresci amando a Petrobras. Cresci amando. Petróleo é nosso. Meu pai era um homem que lia muito, minha mãe também. E minha mãe gostava de política. Me lembro que mamãe, com mais de 80 anos, eu deputada, e eu, quando eu ia no plenário, que eu ia defender alguma coisa, pegava no microfone, algumas vezes, quando já estava me sentando, eu sentia o meu telefone celular, quando eu atendi, diga, mamãe, não gostei do como você defendeu. E eu tinha que dar satisfação para a mamãe do que eu estava defendendo. Ela sempre, a mamãe vinha ver o meu trabalho como voluntária social daqui de Camaçari. Pegava um aviãozinho e queria ir para o Conviver, queria ir ver o meu trabalho, ficava lá sentada, as pessoas às vezes não sabiam nem que era minha mãe, lá nas voluntárias, só sabiam os funcionários ali, mas ficava no meio da comunidade conversando, entendeu? É minha mãe. Até hoje, em Fortaleza, se faz o Natal em nome da minha mãe. E os amigos nossos, e que conheceram a minha mãe, vão lá levar brinquedos, levar coisa, a Nestlé ajuda, porque tem os alimentos que são distribuídos, os lanches que são distribuídos. Minha mãe fazia natais com mais de 400 idosos, 800 a 1000 crianças, e não admitia segurança. E era respeitada e amada. Então, o grande exemplo é o que eu digo para vocês, gente. É bom quando a gente tem em casa pessoas que nos educam para amar ao próximo. Está aí. Amar a Deus sobre todas as coisas,
e o próximo como a ti mesmo. E quando ele disse, amai a Deus como eu vos amei, minha gente, que foi até o fim ali na cruz, é apaixonante, não é? Então, que Deus nos abençoe. Para vocês, um grande beijo. E vamos ficar de olho em Camaçari. Camaçari, vamos em frente, assim, com passadas firmes. E nada como a gente caminhar uma passadinha atrás da outra, mas com firmeza. Jesus pisou aqui, vamos pisar nas mesmas passadinhas dele. Vamos em paz e até amanhã, se Deus quiser.